Bem, amigos e amigas do Biocrio, estamos aqui para trabalhar hoje com alguns temas de filosofia nos vestibulares relacionados com a pandemia e a questão do Covid. Problema complicado, contemporâneo. Guarde aí a sua quarentena, só saia se for necessário. Mas aqui a gente vai aproveitar esse tempo, esse contexto histórico, essa conjuntura que estamos vivendo no Brasil e no mundo, para a gente também explorar as possibilidades da pandemia e da questão do Covid relacionados com temáticas filosóficas que você poderá encarar nas provas de não tão muito tempo a partir de agora, né? Então, o objetivo da gente é falar nesse primeiro bloco sobre filosofia e no segundo bloco falarmos sobre sociologia e a questão da pandemia relacionada ao Covid. Vamos lá? Então, para isso nós selecionamos aqui alguns autores, alguns intelectuais desde a antiguidade filosófica até chegar no mundo contemporâneo, para a gente discutir a questão de ética relacionada à pandemia. Por que ética? E por que há a grande possibilidade de você encontrar esses autores, essas temáticas relacionados aí à questão da pandemia? Bom, para começo de conversa, um dos pontos que mais levantou polêmicas, discussões, de ordem social, de ordem de saúde pública, de ordem econômica, foi a questão das pessoas terem imensa responsabilidade na questão de ajudar no combate da disseminação dessa nova patologia. Então, o seu papel enquanto indivíduo de ficar em casa, evitar o contato social, seria fundamental, e é fundamental, na atual situação que não temos uma vacina. Então, nesse sentido, não apenas o Estado, as instituições de saúde pública nacionais e internacionais, órgãos como a Organização Mundial de Saúde, têm responsabilidade e condições de estabelecer as melhores medidas numa tentativa de conter a disseminação dessa doença. Seria fundamental, e é fundamental, que cada um dos seres humanos que está na condição de possível hospedagem dessa doença e ao mesmo tempo de possível disseminação dessa doença, cada um de nós deveria contribuir com a sua responsabilidade particular. Logo, a gente acaba discutindo com a questão de ética. Então, a questão do cuidado do eu com o outro e os comportamentos que tenho para comigo e que afetam os demais estão no campo da ética. Lembrando que ética pode ser entendida de inúmeras maneiras, essa disciplina, esse conceito, e a gente vai fazer aqui um recorte didático, porque isso aqui não é um curso de filosofia, de ética, ora bolas. Nós estamos aqui para buscar as trilhas mais adequadas para aí os seus vestibulares, para a sua prova do Enem. Então, para nós, o que vai interessar aqui de ética é a respeito do comportamento, das condutas humanas dos indivíduos enquanto membros de uma comunidade. Só isso. E quem começa bem com essa discussão para nós é Aristóteles na Antiguidade. Se você pegar uma obra chamada Ética Nicômaco, é importante que você guarde algumas referências bibliográficas, que vez ou outra aparece ali o nome de algum texto, de algum autor, você fala, pô, mas tem que guardar Ética Nicômaco, quem que foi esses raios desse Nicômaco? Então, nome do filho de Aristóteles, você vê que pai bom que ele foi para escolher esse nome show de bola, para colocar ainda para toda a história da humanidade lembrar do nome desse candango. Então, vamos falar de Ética Nicômaco. Aristóteles cria um verdadeiro manual de política, um manual de conduta da vida em sociedade, um manual de conduta dos comportamentos humanos. Então, Ética Nicômaco pode ser interpretado como um curso lá do período clássico, lá do período áureo da democracia ateniense, em que Aristóteles está ensinando não só ao seu filho, mas de certa maneira deixando um legado para qualquer cidadão naquele tempo e posteriormente saber qual que seria a melhor maneira de tomar decisões na vida para com a sua comunidade. Por isso, quando a gente está falando a respeito de ética, a gente tem que pensar no compromisso
com a polis, no compromisso político, no compromisso com a comunidade. Lembrando que para o mundo grego, embora Aristóteles fosse macedônico, foi educado na cultura grega, para o mundo grego antigo, no período clássico, o compromisso com o bem público é fundamental. Então devemos pensar em como manter a polis e como preservar a boa harmonia do funcionamento do convívio dos cidadãos. Para Aristóteles, nós somos animais políticos, naturalmente vivemos de maneira gregária, de maneira comunitária. Para Aristóteles também existe uma finalidade que devemos buscar para a vida humana: felicidade, eudaimonia. Só que felicidade para nós hoje é uma coisa, para Aristóteles é outra. Então, para Aristóteles, felicidade tem a ver com desenvolver plenamente suas capacidades, significa desenvolver suas condições intelectivas, desenvolver a vida reflexiva e, ao mesmo tempo, doar-se para a cidade, porque só é possível ter uma vida eudaimônica plena de potencialidades se a cidade também está em pleno desenvolvimento, se a cidade está em bom funcionamento. Então, se eu sou um animal político, cidade feliz, indivíduo, cidadão feliz. Cidadão feliz tem que pensar na felicidade coletiva. E o que isso tem a ver com o Covid e a pandemia? Tudo a ver, porque você sabe muito bem que os jovens, as pessoas que têm aí, vamos dizer assim, uma condição de saúde mais robusta, ali do florescer da sua vida, esses aí, em teoria, em termos de proporcionalidade de risco, seriam os menos afetados. Os mais afetados seriam aqueles com saúde mais debilitada, com idade mais avançada. E nessa pandemia se discutiu muito que crianças, adolescentes, jovens deveriam ficar em casa, evitar o contato social para não disseminar, não funcionarem como vetores, transmissores da doença para as pessoas que tivessem nessa faixa de risco. Veja a questão aí da responsabilidade ética, o compromisso do cidadão, desde a tenra idade até a vida adulta. Aí você poderia falar: poxa, mas é o meu futebol, poxa, mas eu tenho, sei lá, histórico de atleta ou algo do tipo. Você poderia pensar na questão de que não seria afetado ou as chances seriam pequenas de ter alguma complicação de saúde. Pois bem, mas Aristóteles pensa: você não pode apenas olhar a si mesmo enquanto uma figura isolada do mundo, como se fosse um tipo de ilha. Você está conectado a um continente maior, que é a polis. Aristóteles está pensando no mundo grego. Hoje nós pensamos em estados nacionais e pensamos em globalização. Então, a questão do compromisso coletivo deve ser pensado também, não apenas numa regionalidade, não apenas na minha comunidade, mas numa escala internacional. Ética da justa medida é o nome da ética presente na obra de Aristóteles, Ética a Nicômaco. Compromisso, então, do indivíduo cidadão de pensar não apenas em si, mas que suas condutas têm impacto na vida e em sociedade. Certo? Bom, a gente falou da antiguidade, Aristóteles, e agora a gente vai dar um salto para o iluminismo alemão. Iluminismo kantiano. E quando a gente está falando de Kant, a gente está falando de um dos maiores intelectuais da história ocidental, para não falar da humanidade, um verdadeiro Everest, um monte a ser transponível aí pelos desafiadores da pesquisa das ciências humanas no campo do que seria a ética do imperativo categórico. Kant já não é dos autores mais simples e ele apresenta para a gente aí o que seria uma conduta ética com um nome que não é dos mais simples de você encontrar no seu cotidiano, o imperativo categórico. Professor, dá uma facilitada. Imperativo categórico seria o quê? A ética do dever. Se você encontrar uma palavra, vez ou outra o seu vestibular é daqueles que colocam um termo, um conceito um pouquinho mais complicado, e você encontrar lá deontologia, tem a ver com a ética do dever. Deontologia é o estudo do dever. Para Kant, dentro da sua proposta, que você vai encontrar lá em Metafísica dos Costumes, uma de suas obras importantes sobre o campo da ética, você vai encontrar também essa discussão na crítica da razão prática, e a ética é uma conduta prática, exige reflexão intelectual, mas tem que ter impacto no real, no cotidiano. Então, nessas duas grandes obras, Metafísica dos Costumes e Crítica da Razão Prática, Kant vai falar que nós devemos agir de acordo com o dever, não com o
prazer. Não devemos ser guiados pelos nossos desejos, impulsos. Nós temos que ser guiados pela racionalidade de um compromisso ético com o dever. E aí, no caso, você poderia falar, bom, mas Kant nos dá algum fio de conduta, como Aristóteles fala a respeito do cuidado da polis, da vida pública? Kant nos dá uma sentença que ela é um resumo do princípio do dever. Age de tal maneira que tua conduta seja universal. O que significa isso? Olha, dentro de um problema de escolha ética, dentro de um dilema existencial moral, em que você considere, nossa, qual que é a melhor decisão que eu tenho que tomar? Qual que seria a decisão que Kant tomaria? Qual seria a decisão mais adequada para um indivíduo diante de um dilema? Busque fazer aquilo que qualquer pessoa na sua mesma situação, se escolhesse o mesmo que você, teria escolhido da melhor maneira. E daí você poderia pedir, professor, me dá algum exemplo. Imaginemos o seguinte, eu dou uma prova de ética para você. Você está lá fazendo o seu curso de engenharia, tem ética na engenharia, tu não vai escapar de mim não. Você está aí fazendo o seu curso de medicina, tem ética na medicina, não tem como escapar. E daí você está fazendo o seu curso, seu semestre, a disciplina de ética, aquela que você está menos dando bola, e daí você precisa passar. E a prova do Piratovski está lá, ética em Kant. E daí eu falo assim para vocês, olha, eu vou sair, vou deixar vocês fazendo a prova aqui por 1 hora, eu vou dar um vazare, depois eu volto. Mas, digo mais, eu vou deixar aqui o meu livro com as anotações de Kant, de ética do dever, e a prova é sobre a definição de ética do dever em Kant, mas como é prova de ética, e vocês são pessoas que manjam de ética, são profissionais de ponta em formação, eu não preciso ficar aqui conferindo, não tem câmera ligada, vou vazar, você iria desconfiar. Mas alguns de vocês iriam perceber depois de um tempo, de fato, eu vazei, fui lá na cantina, fui em algum lugar, e daí vocês escutariam talvez algum burburinho de pegar aquele manual, ver as anotações, ver o gabarito. Só que veja, o que se espera de uma avaliação? Que avalie. O que se espera de uma avaliação de ética? Que você haja de uma maneira adequada com a proposta da avaliação. Fale o que você sabe ou não sabe sobre esse conteúdo. Aí você poderia dizer, mas se eu colar, eu vou me salvar. Mas eu não vou estar fazendo o que se espera de uma avaliação. Porque o que se espera de uma avaliação é que nenhum estudante cole e que ele apresente aquilo que de fato sabe ou não sabe. Porque senão, eu não vou estar te avaliando. Você não está apresentando, de fato, sinceramente, o que é pedido. O que se espera de qualquer estudante nessa situação? Segundo Kant, que você seja avaliado, mesmo que você seja prejudicado com o resultado da nota. Na ética do dever, não importa o resultado. Na ética do dever, o que importa é a busca do dever, é a intenção do dever. Portanto, para Kant, todos, independente se vão se dar bem ou mal, devem cumprir com o seu dever. Ah, mas e se eu tiver que pagar um imposto de renda e faltar grana para eu colocar a gasolina? Paciência, porque o nosso dever é para com pagar aquilo que é devido. Ah, mas eu vou parar aqui no sinal amarelo, né, no sinal vermelho, né, mas ninguém está vendo. Ora, mas se todo mundo abrir uma brecha para fazer o que atende aos seus desejos, toda a ideia de civilização, toda a ideia de racionalidade iria por água abaixo. Você não deve ser guiado pelos seus desejos. Aliás, na maior parte das vezes, agir de maneira ética é ir na contramão dos desejos, porque o corpo quer uma coisa, mas a razão diz outra. Pela manhã, você no ensino à distância tem lá que acordar 7 horas. O corpo diz, fica mais um pouco. O colchão chega a te envolver com dedinhos que ele desenvolve. E naquele ponto, você tem a vontade, né, o desejo, né, íntimo, impulsivo de ficar. Mas tem uma voz dentro de você, imperativo categórico. Imperativo é ordem, imperativo é voz que discursa te dando comandos e diz, levanta. Ah, mas eu gostaria de deitar. O que você gostaria, o que você desejaria, não é o que você deve fazer. Se o ser humano
fizer aquilo que deve, a civilização funciona. Se o ser humano faz aquilo que deseja, apenas em que ele se diferencia dos outros seres da natureza. Porque a zebra é zebra porque age por impulso. O leão é leão porque age por impulso. Mas em nós opera uma coisa chamada racionalidade. E grande em nós é a vontade, que vai na contramão do desejo e nos faz cumprir com o dever kantiano. Ou seja, devemos ter um compromisso sério com o dever. Então, se nós temos que pensar no dever para com os nossos próximos, os nossos mais velhos, aqueles que precisam, muitas vezes, estar ali protegidos por conta de uma ausência nossa nas ruas, para que as UTIs não fiquem lotados, para que os médicos possam trabalhar bem, então vou sacrificar o meu desejo, enquanto jovem, enquanto atlético, de sair, me divertir, farrear, por conta do dever, do compromisso para com a minha sociedade. Princípio kantiano do dever. E aqui, vamos dizer o seguinte: você não é guiado pelo princípio do dever kantiano, e muito menos você é guiado pelo princípio da ética aristotélica, da justa medida, do compromisso com a polis. Nenhum deles me convence. Eu sou uma pessoa que trabalho com os resultados. Eu sou uma pessoa pragmática. Eu sou uma pessoa que é compromissada com aquilo que, vamos dizer, é mais, assim, visível, palpável, com os dados. Então, esses princípios, seja do dever ou compromisso com a polis, não me interessa. E aí, tem alguma ética para mim? Tem. Chama-se utilitarismo. Ou ética consequencialista. Ética consequencialista, dos resultados das consequências. Se para Kant o resultado não importa, o que importa é o dever, é o princípio, para o utilitarismo o que importa é o resultado. A gente está aqui então na virada do iluminismo do século XVIII e na primeira metade do século XIX, em pleno contexto ali da modernização britânica, segunda Revolução Industrial, época do imperialismo e a ideia de superioridade, civilização do mundo ocidental. Bom, vamos pegar aqui dois autores britânicos, John Stuart Mill e Jeremy Bentham. Estamos aqui dando uma British, né? uma refinada na linguagem por conta desses autores do Reino Unido. Bom, os dois concordam com o seguinte: nós devemos pautar as nossas condutas, as nossas escolhas no resultado, ou seja, aquilo que a gente faz resulta em quê? Porque dependendo do resultado das nossas escolhas, isso pode pautar a minha conduta, se vou ou não agir. Então vamos dizer o seguinte, né? Se o resultado vai trazer o benefício para muitas pessoas, devo visar o bem-estar da maioria, a felicidade da maioria, o bem-estar coletivo, que estatisticamente é mais abrangente. As minhas decisões devem ser pautadas visando sempre um coletivo que estatisticamente será o maior beneficiado. Nesse sentido, podemos pensar assim, e isso já foi cobrado há alguns anos na Unesp. Imaginemos uma seguinte situação, isso aqui já aconteceu no Brasil anos atrás, mas vou criar aqui uma adaptação para os dias de hoje. Imaginemos um determinado laboratório que faça testes de medicamentos, quem sabe a questão aqui do Covid, testes buscando uma vacina em animais. E esses testes que são realizados em animais, pensemos, não são ratinhos que muitas vezes não trazem a empatia das pessoas, mas vamos dizer que são aqueles cãezinhos, os mais fofinhos, os pets que vocês mais gostam. Esses são alvo dos testes a respeito da nossa vacina. Acontece que a gente vai ter que contaminar esses animais e como está no processo de buscar pela tentativa e erro qual seria o caso mais adequado de cura, a gente acaba matando, infelizmente, né? Fazendo muitos desses animais sofrerem. E isso nos faria pensar, seria justo, lícito, adequado a gente fazer testes com este grupo de seres vivos em benefício da humanidade? Segundo a perspectiva utilitarista, o que deve pautar a nossa escolha é o resultado. Tudo bem,
Infelizmente, poderão morrer ali algumas centenas, quem sabe alguns milhares desses animais que a gente vai realizar os testes iniciais, mas o resultado final pode salvar bilhões de seres humanos, bilhões de vidas humanas. Portanto, numa questão de alegria, de felicidade, de bem-estar da maioria da humanidade, é aceitável o sacrifício destes animais por conta do bem-estar de uma maioria, no caso humana. Veja, nós estamos fazendo aqui uma busca de uma ética que não está preocupada, num primeiro lugar, com uma questão ecológica, ambiental, dos outros animais em pé de igualdade com o ser humano. Nós estamos ali no século XIX, é outra visão de mundo em relação à natureza. Vidas humanas, é esse que é o ponto da discussão da ética utilitarista. Podemos fazer uma outra análise, né? Alguns de vocês já devem ter estudado, visto alguns filmes de Segunda Guerra Mundial, em que os britânicos desenvolveram conhecimento a respeito das máquinas de codificação nazistas. E os britânicos sabiam, portanto, onde que seriam os alvos no Reino Unido da ameaça dos ataques do Terceiro Reich de Adolf Hitler. Acontece que os britânicos tinham um problema durante a administração de Churchill na Segunda Guerra Mundial. Se eles salvarem todos os alvos, os alemães vão saber mais rápido que as informações codificadas estão vazando para o Reino Unido. Logo, os alemães poderão criar um novo sistema de codificação e vencer a guerra contra o Império Britânico. Essa é uma situação de dilema ético. Já pensou ter que decidir quais alvos que deverão ser aceitos como possíveis vítimas e quais que são prioritários, visando a longo prazo o bem-estar da maioria dos cidadãos? Então, este é um pensamento que a gente poderia encaixar na lógica utilitarista. Alguns alvos, infelizmente, terão que ser sacrificados pelo bem-estar de uma maioria. Você, claro, poderia levantar dilemas variados a respeito de que não dá para contabilizar muito bem, não dá para racionalizar o irracional, não dá para a gente matematizar algo nessa escala valorativa que são vidas humanas. Mas numa perspectiva de um realismo político, ou como chamam alguns, de uma realpolitik, muitas vezes a análise utilitarista é aquela que está na mesa das decisões. 3 linhas de pensamento: resultado, o dever, o compromisso com a polis, mas agora a gente deixa o melhor, ou talvez uma das mais interessantes, para o final. Para finalizar a nossa linha do tempo a respeito da discussão ética, filosofia e o tempo da pandemia do coronavírus, nós vamos ficar agora com um intelectual contemporâneo, já falecido, no entanto, que marcou o século XX, está presente muitas vezes em propostas de redação, algumas questões de reflexão do campo da ética. Estamos falando de Hans Jonas, esse intelectual alemão que viveu o contexto do advento do nazismo em seu país, acabou migrando por conta da ascensão do totalitarismo e desenvolveu toda uma produção teórica compromissada com as gerações futuras. E essa aqui talvez seja uma contribuição extraordinariamente interessante da obra de Jonas, que é o olhar em relação às gerações futuras. Porque se nós pegarmos os autores que trabalhamos, Aristóteles, Kant, Bentham e Mill, todos esses autores estão falando a respeito de seres humanos contemporâneos. A preocupação a respeito de uma conjuntura atual desses seres humanos. Ou seja, a ética até então parecia ser muito voltada a um compromisso da vida pública, da relação com os demais indivíduos, mas num campo presente. Não há uma preocupação com o fim da humanidade, ou não há uma preocupação com uma deterioração da natureza, ou mesmo que o progresso científico tecnológico pudesse colocar em risco os seres humanos. Mas quando pensamos no século XX, pensamos no advento tecnológico da indústria bélica, no potencial das armas nucleares, na organização dos regimes totalitários, no uso do conhecimento científico
científico aplicável para a destruição da natureza do ser humano, nós podemos analisar com uma certa possibilidade real a destruição, o extermínio da humanidade. Então, é necessário ter um olhar de compromisso ético, um dever de responsabilidade com relação à humanidade, aquela que não existe ainda, aquela que virá. As nossas gerações, não apenas mais próximas, mas até distantes do contato que nós teremos durante a nossa curta existência enquanto seres vivos. Então, quando falamos de Hans Jonas, falamos da ética da responsabilidade com essa preocupação a respeito das gerações futuras, a respeito do meio ambiente, a respeito do uso da tecnologia. Por isso, a obra de Jonas, ela considera para o mundo contemporâneo que nós devemos ter um cuidado a respeito com esse progresso tecnológico que é cada vez mais galopante, mas que o nosso uso da tecnologia, o nosso cuidado para com o meio ambiente, o nosso cuidado para com a espécie humana é muitas vezes defasado em relação à aceleração que é desse progresso tecnológico. Se considerarmos ainda os modelos totalitários de governo, se considerarmos ainda o modo que nós exploramos as condições de trabalho, o modo que nós muitas vezes não valorizamos o convívio das capacidades humanas em detrimento ao consumo, em detrimento à produção industrial desenfreada, esta é uma análise extremamente importante. Quando pensamos, então, hoje, no mundo com mais de 7 bilhões de habitantes, com um potencial de consumo de países como Estados Unidos ou China, não há um horizonte muito otimista se nós continuarmos tratando o meio social e o meio natural do modo que nós estamos tratando. Imagine, então, o planeta Terra, nós temos aí um bloco como a União Europeia consumindo como os Estados Unidos, ou a China consumindo na escala que ocorre nos Estados Unidos. Ou se nós pensarmos até mesmo no descompasso que temos de responsabilidade com o meio ambiente, com os recursos hídricos, com o nosso oxigênio, em relação ao que sacrificamos desse meio ambiente para atender aos nossos desejos de consumo de novos celulares, de novos equipamentos, de novos jogos de videogame. É importante, então, ter um olhar de que devemos tratar com uma certa sustentabilidade, com uma certa responsabilidade do que podemos fazer para viver e do que podemos deixar enquanto legado. Acho que uma boa proposta para analisar essa questão da responsabilidade foi uma experimentação, uma proposta de redação que nós tivemos na FUVEST há alguns anos, que citava uma fala do Roberto Burle Marx, o famoso paisagista brasileiro, que gostava de plantar palmeiras imperiais nas suas configurações de paisagismo. E as palmeiras imperiais, a proposta de redação da FUVEST trazia até esta reflexão, elas levam muito tempo, dezenas de anos, até terem a sua florada, a sua germinação, até desabrocharem ali todas as suas potencialidades. E Burle Marx, uma pessoa que já estava ali com a idade avançada, continuava plantando palmeiras imperiais, mesmo sabendo que ele não iria vê-las desabrochar, não iria vê-las em sua plenitude. E uma jornalista pergunta para Burle Marx: por que você planta algo que você sabe que não vai ver? Por que você continua com essa prática que você sabe que não vai contemplar? E a resposta de Burle Marx poderia se encaixar perfeitamente com essa ética da responsabilidade de Hans Jonas. Eu planto porque um dia alguém plantou para que eu pudesse contemplar. Chegou a minha vez de que outras gerações no futuro possam contemplar aquilo que um dia tive o privilégio de ver. Então, é um olhar diferente da ética. Podemos dizer que há uma relação da ética kantiana, o dever, a responsabilidade, mas não para com o nosso tempo de agora, com as gerações futuras. E quando nós tratamos da questão de uma pandemia e tratamos também da questão da responsabilidade para com a possibilidade de, enquanto indivíduos, disseminarmos o vírus saindo de casa, no nosso cotidiano, na vida pública, nós estamos nesse campo da responsabilidade. Não apenas pensando na geração de agora, mas como Hans Jonas propõe,
pensando também nas gerações vindouras. Beleza? Bora estudar, revise esses conteúdos e saiba, poderá ser útil, tanto numa questão objetiva, discursiva e, quem sabe, uma boa ideia numa proposta de redação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus conhecidos, seus amigos, seus colegas. E lembre-se, caso tenha alguma dúvida a respeito de um desses temas, coloque seus comentários aqui embaixo. Eu, junto com o BioCrio, prontamente, na primeira oportunidade, vamos responder, atender às suas dúvidas. Engajamento é importante. Veja, responsabilidade, inclusive com o canal do BioCrio. E se você gostou, comente aí. Quem sabe mais vídeos pela frente. Até a próxima!